O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse à agência Reuters que não há estudo e nem está em proposta aumentar o valor do Bolsa Família, né, de sair de R$ 600 para R$ 700 por mês, né, a partir de 2026. No mesmo dia, a coluna do jornalista Thomas Trauman, da revista Veja, afirmava, entre várias outras medidas que estariam sendo elaboradas pelo governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Social estaria, né, preparando uma proposta para elevar o valor do Bolsa Família para R$ 700 a partir de janeiro de 2026. Só que a informação foi desmentida, digamos assim, pelo MDS, ou seja, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, no Ministério da Fazenda também informaram que não tinham conhecimento da suposta proposta. Já teve caso semelhante a isso, né? Inclusive teve uma época, né, que foi veiculado nas redes sociais de que o próprio ministro do MDS, o Wellington Dias, tinha afirmado, né, que haveria um reajuste no Bolsa Família. Também foi desmentido pelo Ministério da Casa Civil na época, né? A Casa Civil da Presidência da República informa que não existe estudo do governo sobre o aumento do valor do Bolsa Família. Pois é, meus amigos, seria, né, uma ótima notícia, ou seja, um colunista da Veja, né, trouxe a informação de que realmente o governo federal estaria preparando um reajuste para o Bolsa Família a partir de janeiro de 2025, subindo de R$ 600, né, o valor médio, né, o valor mínimo, digamos assim, para R$ 700. Mas infelizmente o Wellington Dias, né, acabou desmentindo essa informação. Olha, meus amigos, uma coisa é certa: onde há fumaça, há fogo. A gente sabe que a popularidade do presidente Lula está despencando, principalmente por causa agora dessa crise do INSS, né? E por isso o governo federal, com toda certeza, deve estar se mexendo em relação a isso, né? Mostrar trabalho para a população brasileira, para que de volta a ganhar a confiança dos brasileiros novamente, né? Só que é importante salientar, meus amigos, quase todas as semanas tem algum site afirmando que vai ter um reajuste no Bolsa Família. Vejam só, já estamos indo, né? Ano que vem será 4 anos do governo Lula e até esse momento não teve um reajuste sequer ainda no Bolsa Família. Mas eu, no fundo do meu coração, acredito que essa questão deve ser debatida, né, ainda agora em 2025. Porque vamos ser sinceros, meus amigos, os beneficiários do Bolsa Família merecem sim um pequeno reajuste. Porque passar 4 anos sem reajuste, aí fica bastante complicado. Por que eu falo isso? Tudo sobe, né? O preço da alimentação sobe, né? O preço dos medicamentos teve uma alta de 5% agora em 2025, ou seja, pesa no orçamento das famílias que convivem só com o Bolsa Família, né? Tomara que essa notícia que foi veiculada pela Veja, que foi desmentida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, no fundo, acabe se tornando realidade. Pois é, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever, deixar o seu like e também o seu hypar. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo, o INSS informou no dia de ontem ter recebido 480.660 respostas, né, de aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios até às 16 horas. Ou seja, né, esses beneficiários que foram notificados pelo INSS que teve desconto no seu benefício, né, destes 480 mil, mais de 480 mil já responderam o INSS. Desse total, 473.940 informaram não reconhecer o vínculo com organização associativa, o que corresponde a 98,6% dos requerentes, né? Ou seja,
a grande maioria dos que responderam a esse chamado do INSS já deram a sua resposta, né, informando de que não reconhece esse descontos, né? O restante, ou seja, 6.720, reconheceram que sim, né, que eles tinham ciência, né, que estavam pagando, digamos assim, essas associações. Dessa forma, 473.940 pessoas, né, pediram a devolução dos recursos, né, a solicitação de reembolso começaram nessa quarta-feira. O levantamento vai até às 16 horas. Né? O governo não informou o valor contestado. Como 9 milhões de pessoas tiveram algum tipo de descontos associativo entre 2020 e 2025, o total de pedidos de devolução chega a cerca de 5,2%. Olha, meus amigos, ainda é muito pouco, né? Você vai falar, nossa, César, mas todo esse pessoal aí já fizeram, né, a sua resposta ao governo federal, afirmando que não reconhece esses descontos. Pois é, gente, é pouco, né? Vejam só, menos de 500 mil pessoas. É importante salientar que hoje no Brasil, segundo o próprio INSS, há 9 milhões, né, de aposentados que têm esses descontos associativos no seu contra-cheque, ou seja, no seu benefício. É obviamente que nem todos é fraudulento, né? A fraude, o governo acredita que deve ficar na casa dos 4 milhões de beneficiários, ou seja, 5 milhões de beneficiários, né, que tem descontos dessas associações é legal, né? Ou seja, foi o próprio beneficiário que assinou, né, que resolveu se associar de livre e espontânea vontade com essas associações, mas 4 milhões, segundo fontes do próprio INSS, né, que está sendo ainda apurado, teve descontos indevidos, né? Olha, meus amigos, dando sequência, né, vamos falar um pouco da CPI do INSS, né, que a CPMI, né, que está prestes a começar no Congresso Nacional, né, com a pressão da oposição para a Comissão Mista de Inquérito, a CPMI, sobre a fraude do INSS, a gestão do presidente Lula deve abandonar a ideia de adiar a instalação do colegiado. Funciona da seguinte maneira, a gente tem o governo federal em si, né, tipo o presidente Lula, o Fernando Haddad, o Ministério da Previdência Social, não eram favoráveis a essa CPI porque eles afirmavam, né, não tem por que fazer uma CPI ou uma CPMI, né, que é uma comissão mista de inquérito parlamentar, porque já esse problema já está sendo investigado pela Polícia Federal, já está sendo investigado pelo Ministério Público, já está sendo investigado pela CGU, pela AGU, né? Não tem necessidade de criar uma CPI, ou seja, mais uma investigação paralela. E isso a parte do governo lá em cima, né? Presidente da República, ministro da Economia, pessoal do INSS lá de cima. Só que deputados e senadores, né, da base do governo, como PT, PSB, entre outros partidos, né, nos bastidores eles eram favoráveis, né? Por quê? É preciso sim investigar, né, essa questão dos descontos indevidos, essas fraudes do INSS, porque se o pessoal do governo não entra na CPI, quem ia nadar de braçada nessa CPI seria a oposição, ou seja, o pessoal, os deputados e senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E teve alguns deputados que falaram de maneira reservada, né, do PT, falou: como que a gente vai ficar fora dessa CPI, né? Sabendo que essa questão dos descontos indevidos já começou lá em 2016, se potencializou em 2019, vão jogar tudo nas nossas costas, coisa que eles também têm culpa. Ou seja, daí muitos, né, deputados da base do governo, né, deputados e senadores, assinaram essa CPI e inclusive, né, o governo, o líder do governo, o Randolph Rodrigues, né, disse que o governo não vai procrastinar, né, essa CPI e inclusive o governo já tem até um nome para ser a relatora da CPI, né, que é a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Olha só o que o
o Randolph Rodrigues, né, que é líder do governo no Congresso Nacional, disse à Globo News: não precisamos adiar a instalação da CPMI. Agora é pleitear o comando e a relatoria, né? Temos deputados e senadores suficientes para ficar com as duas relatorias, né, avalia o Randolph Rodrigues. O requerimento para a criação da CPMI foi protocolado nessa última segunda-feira, dia 12, pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, e pela senadora Damares Alves, do Distrito Federal. Ou seja, meus amigos, o governo federal, né, vai entrar, né, com tudo nessa CPI. Agora eu começo a ver credibilidade nessa CPI, né? O Randolph Rodrigues até comentou nessa entrevista lá na Globo News que eles vão pleitear pelo presidente da comissão, né, da CPI, e pelo relator. Eu acho errado, né? Eu acho que nessa situação, gente, porque se vai ter a oposição e a situação nessa mesma CPI, eu acho que poderia escolher, por exemplo, um presidente da oposição e a relatora, né, da base do governo, ou vice-versa, né, para dar mais credibilidade à CPI, né, porque só espero, meus amigos, só tem um porém, né? Só espero que essa CPMI, não vire, né, esse circo, né, que está acontecendo, como, por exemplo, a CPI das bets, né? Historicamente, a gente sabe que a CPI sempre acaba em pizza, né? Faz aquele barulho, faz aquele bafafá, mas no final, ó, acaba dando em nada, né? Na grande maioria das CPIs ou CPMI que eu já acompanhei até agora, e olha, gente, eu acompanho desde muito tempo, desde a CPI dos Correios, né? Eu acompanho essa questão de CPI e tudo acaba do mesmo jeito, acaba virando em pizza. Mas é bom, né, que essa questão do INSS, esse debate sobre o desconto indevido, né, passe pelas mãos dos parlamentares, para que pelo menos chegue a um mecanismo como, por exemplo, gente, na minha modesta opinião, essa questão de desconto direto na folha de pagamento dos aposentados dessas associações, no meu modo de ver e de pensar, e aliás, de muitos deputados e senadores, já deveria ter acabado há muito tempo. Então, né, como já frisei, a CPMI, em breve, ela vai ser instaurada, né, que quem vai instaurar a CPI é o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, né? E aí depois vai começar, né, aquele bafafá tudo, vai tomar conta da mídia. Você vai ver, daqui uns 3 meses, não vai se falar em outra coisa aqui no Brasil, a não ser a CPMI do INSS. Vai ser a mesma coisa que aconteceu lá com a CPI da Covid. Vocês lembram disso? Né? Só se falava disso, né? Então, vamos ficar aguardando, e agora tudo indica que o governo Lula, ele quer a relatoria, né, da CPMI, e também quer o presidente da CPMI, ou seja, da base do governo. Mas eu acredito que para ser uma coisa mais séria, né, tem que ser, como eu disse, um presidente da oposição e um relator da situação, ou vice-versa, né, para passar principalmente para a população mais credibilidade. Olha, meus amigos, vocês lembram daquela que tempos atrás nós trouxemos uma informação, né, aqui no canal? Até fui questionado esses dias, que perguntar, César, mas já está valendo que o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, tinha divulgado uma novidade que, por exemplo, a pensão por morte e o salário maternidade poderia ser pedido nos cartórios, né? Estão me questionando se já está valendo, se isso já está acontecendo. Olha, meus amigos, até onde eu sei, ainda não. Até na época eu comentava, olha, é bem-vindo, eu acho que é bom, né? Imagina, a pessoa faleceu, um ente querido, tem direito a receber pensão por morte, na hora de fazer o atestado de óbito, já faz o pedido da pensão por morte, ou quando nasce uma criança, né, no ato de registrar esse bebê, já pede o salário maternidade. Gente, mas só que como nós estamos vivenciando, né, essa questão dos descontos indevidos,
quem é que garante que também não pode ser usado, né, essa concessão desses dois tipos de benefício através dos cartórios para fraude, ou seja, criar pensão por morte fictícia, criar salário maternidade fictício, né? Então agora eu mudei de opinião, gente. Eu mudei de opinião. Eu acho que, né, a pensão por morte e o salário maternidade deve ser pedido mesmo no INSS para tentar inibir ao máximo, né, essa questão de fraudes. Não que eu esteja acusando, né, gente, os cartórios, né, que eles podem recorrer, né, desses métodos escusos, mas sempre tem gente, né, que se aproveitam de brecha, né, para lesar o INSS. Mas eu quero saber de você que está do outro lado, você é favorável que a pensão por morte e o salário maternidade possa ser pedido no cartório? Você acha que iria agilizar a concessão do benefício, ou você acha que é melhor que continue como está, ou seja, sendo feito, né, através do site Meu INSS ou então através do INSS? Olha, meus amigos, olha essa notícia aqui, gente, que eu quero trazer, né? Ó, mães de criança com deficiência pedem apoio na Câmara para derrubar o veto de Lula que exige, né, perícias periódicas. O movimento faz parte de uma mobilização nacional que busca sensibilizar políticos e a sociedade sobre os impactos que a decisão do presidente pode causar. Ou seja, gente, estamos falando do veto 38, né? O veto 38 de 2024 do governo Lula tem gerado preocupação em famílias de pessoas com deficiência permanente em todo o país. A medida, né, os obriga a passarem por reavaliações periódicas para manter o benefício da prestação continuada, que vai de conta, né, o projeto, ou seja, é o oposto do que prevê o PL 5332 de 2023, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que acaba, né, com essa exigência de perícias recorrentes, né? Só para você ter uma ideia, na capital acreana, mães de crianças com deficiência também se mobilizaram na Câmara Municipal. Olha, meus amigos, isso tem acontecido em todo o Brasil, né? A sociedade civil organizada, mães de pessoas com deficiência, estão na luta, gente, estão cobrando senadores, cobrando deputados pela derrubada do veto 38, e a gente está aqui, né, desde quando foi criado esse projeto de lei lá em 2017 na Câmara dos Deputados, né, lutando pela aprovação. Falta muito pouco para a gente conseguir, né, derrubar o veto 38, né? A previsão é que o projeto, né, esse veto seja analisado pelo Congresso Nacional a partir do dia 27 agora do mês de maio. E se Deus quiser, né, a luta dessas mães de todo o Brasil, né, que tem se esforçado cobrando as autoridades pela derrubada do veto, vai ser atendido, porque não é justo, gente, não é justo mesmo uma criança, um deficiente, né, ficar passando por revisão médica pericial a cada 2 anos, né, sabendo que aquela deficiência é irreversível, que essa deficiência não tem cura. Olha, meus amigos, vamos falar agora sobre o Gás para Todos, né? Só para você ter uma ideia, o Gás para Todos, que é o programa do governo federal, vai custar em torno de 11 bilhões em 2026. Esse Gás para Todos, gente, vai substituir o Auxílio Gás. É importante salientar que o Auxílio Gás, por lei, ele tem validade até 2026. Já existe no Congresso Nacional um projeto de lei, né, para viabilizar o programa Gás para Todos. Só que, gente, como nada caminha lá no Congresso Nacional, o governo Lula, né, vai mandar uma medida provisória para agilizar, né, essa questão do Auxílio Gás. Porque o que acontece na medida provisória, né? Ela, a partir do momento que ela é enviada para o Congresso Nacional e protocolada no Diário Oficial da União, ela passa a valer, ou seja, medida provisória tem força de lei. Só que aí o Congresso Nacional tem até 120 dias, né, ou para
para negar, né, para, digamos assim, não aceitar a medida provisória, né, ou então transformá-la ela em lei, né? Então, por exemplo, se em 120 dias o Congresso Nacional não votar essa medida provisória, aceitar ou rejeitar, né, se aceitar, vira lei. Se rejeitar, né, perde a validade. E aí, agora, gente, o governo federal está preocupado, né, com o alto custo, né, que vai ficar em torno de 11 bilhões em 2026. E sabe qual que é a saída do governo federal? Pois é, eles estão estudando tirar as famílias unipessoais de receber o gás social. Vamos imaginar que você recebe o Bolsa Família, mora sozinho, você vai ficar fora do gás social. Você recebe o BPC Loas, mora sozinho, também ficaria fora do gás social. A previsão inicial era que o gás social atendesse em torno, né, de 21 a 23 milhões de famílias. Só que, né, como o governo estuda tirar os unipessoais, né, o valor, a quantidade de famílias a ser atendida pode cair drasticamente. Não é que o governo não quer pagar para os unipessoais, é que está faltando grana no orçamento. E aí, meus amigos, você é favorável que retire as famílias unipessoais do auxílio gás, ou seja, da nova versão do gás social, ou seja, o gás para todos? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal.